O edifício ele mantém uma relação única com o ambiente. Ele é indissociável do clima no qual ele se insere. Certa vez na faculdade, um professor meu comentou que a arquitetura ela funciona como a nossa terceira pele. Então, além das nossas roupas, que são a segunda, a arquitetura ela nos protege e nos guarda do clima, e seu principal objetivo é permitir que todas as funções possam ocorrer com a melhor qualidade possível. Então, traçando um breve olhar pela história, a gente pode ver vários arquitetos que trabalharam com primazia no quesito de conforto ambiental. Inclusive, aqui no mesmo canal a gente já falou de vários arquitetos que adaptaram o clima aos seus projetos. E quais ferramentas hoje os arquitetos dispõe para poder entender do clima e poder sim melhorar e adaptar os seus projetos para os locais no qual eles se inserem. Então por muito tempo essas ferramentas de estudo foram as cartas solares e também outros estudos um pouco mais rudimentares, só que no entanto todo o processo de arquitetura ele evoluiu. Com o surgimento do BIM, do Building Information Modeling e da computação e de diversos outros processos arquitetônicos, nós temos novas ferramentas que também podem ser muito interessantes para poder complementar essas análises do ambiente. Então deixando claro que as ferramentas antigas elas não são de forma alguma obsoletas. Inclusive é muito interessante que, por exemplo, na faculdade o professor ensine por meio da carta solar, porque é uma forma de o aluno conseguir compreender bem esses conceitos, entender dessa forma como o clima pode ser adaptado dentro do espaço, como a gente tem que precaver e prever certas situações como arquitetos. Então no vídeo de hoje a gente vai falar de novas tecnologias e ferramentas na análise do conforto ambiental. O que são as simulações paramétricas e várias outras coisas de alguns trabalhos que eu produzi na faculdade e em grupos de pesquisa. Mas antes disso eu gostaria de agradecer a marca que a gente atingiu mais de 1000 inscritos. Na verdade a gente está aqui com mais de 1300 inscritos, só que eu não gravei um vídeo depois. Mas agora eu tô voltando a postar assim a cada 15 dias um vídeo novo com conteúdo. Então se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, faça parte e vamos lá! Qual a diferença das simulações comuns e as simulações paramétricas? Então, como vocês sabem, existem diversos tipos de programas que modelam em 3D, em tridimensionalmente. Então, alguns desses softwares possuem algumas funções nativas interessantes para relacionar o clima, a insolação com o espaço. Por exemplo, um software que eu uso muito, que é o ArchiCAD, ele tem uma função que permite você ver a sombra projetada de acordo com o horário do dia. Isso é uma função nativa que ele disponibiliza para que você possa fazer uma análise rápida e entender como o seu projeto está projetando as sombras. Então, isso te faz entender algumas coisas e poder dar uma melhorada, uma visão bem superficial sobre a questão da insolação. Mas também a gente tem dentro do Revit, por exemplo, que ele permite que você coloque uma visualização da carta solar tridimensional e assim você veja a posição do Sol durante o ano. Também até o SketchUp, assim, que é o software mais básico, ele também possui algumas extensões que permitem que você faça as análises, como o Energy Plus, por exemplo. E existem até os próprios softwares especializados nisso, como o finado Ecotect, que é um software que era focado em análises de desempenho energético, análise térmica, de iluminação e diversos outros tipos. Esse software é muito bom, é o software que meu professor da faculdade utilizava para ensinar a gente a calcular e fazer certas coisas. Ele é muito interessante e completo para fazer algumas análises, só que de certa forma ele foi descontinuado. Mas de todos esses softwares que eu falei, eles fazem simulações comuns. Então quais as diferenças entre essas simulações comuns e as simulações paramétricas? Bom, o software que eu utilizo para criar essas simulações paramétricas é o Rhino e o Grasshopper. Eu já utilizei ele aqui em outros vídeos falando de algumas simulações que eu fiz, mas é um software muito interessante e eu queria explicar a vocês comparando principalmente com o Ecotect qual seria a diferença entre eles dois. Então, em um fluxo comum de trabalho, nos outros softwares eles funcionam da determinada forma. Primeiro eu crio uma modelagem, aí depois eu faço a análise dessa modelagem através do software e aí eu obtenho um resultado. Então quando eu analiso esse resultado eu posso dizer, tá, eu não gostei tanto desse resultado, então eu pego, tenho que modificar a modelagem, fazer outra análise e obter outro resultado que talvez não seja o resultado satisfatório. Então nisso eu tenho um processo meio linear. Já no Rhino Grasshopper a lógica ela é meio diferente. As simulações paramétricas permitem que eu determine os inputs de geometria, ou seja, eu posso modificar a geometria e essas análises elas são feitas em tempo real. Então o que é interessante desse processo é que ele se retroalimenta. Então a partir do resultado eu posso gerar modificações na minha geometria. A primeira coisa das simulações paramétricas é que elas são rápidas. Quando você modifica, ele já atualiza no sistema e já te dá uma nova simulação, você não tem que repetir certos processos. E um exemplo disso, um resultado que voltou para alterar a geometria, foi um processo que eu queria testar para um projeto de faculdade, um projeto fictício. E nesse projeto eu subdividi uma pele de um edifício
E fiz uma simulação de radiação por meio do plugin Ladybug, que ele permite que você coloque um arquivo EPW, que é um arquivo compacto com vários dados climáticos da cidade. E é bem simples de conseguir esse arquivo da sua cidade, tem de várias cidades do Brasil. Mas basicamente esse plugin permitiu que eu fizesse análises de radiação de uma pele do edifício. E eu fiz essa radiação nesses painéis do edifício e vi quais painéis estavam mais expostos ao sol e quais estavam menos. E assim eu podia gerar variações na sua geometria, ou seja, os painéis que estavam mais expostos ao sol, eu queria que eles ficassem mais fechados, que aí não entraria tanto sol para o espaço interno do edifício. Já os painéis que recebem menos, eu queria que eles ficassem mais abertos. Aí eles abriram menos, permitiram mais uma visualização de quem está dentro para quem está fora do edifício. Então isso é uma forma de poder definir e de ver como essa análise ela gerou modificações no modelo, o que é totalmente diferente do outro exemplo dos outros softwares, que tem aquela workflow linear, sem modificações e totalmente manual. Além disso, outro fato interessante com o Rhino Grasshopper é que você pode fazer otimizações, ou seja, algoritmos generativos para encontrar a melhor forma com base naquele resultado. Se você não entende muito bem o que são algoritmos generativos e o que são isso tudo que eu estou falando, eu vou deixar aqui no card agora um vídeo que eu fiz, um dos primeiros vídeos do canal que eu fiz sobre algoritmo gerativo, então você vai dar uma olhada lá também que está bem legal. Então, para falar de forma mais profunda sobre essas simulações, eu queria falar de um trabalho que eu produzi com meu amigo Fabrício e com nossa orientadora Raquel Leite, que foi um trabalho que a gente fez inicialmente para os encontros universitários da Universidade Federal do Ceará de Arquitetura, mas a gente acabou levando ele para o congresso que é o SIGGRAD. E a ideia desse trabalho é que a gente pudesse aplicar diferentes ferramentas da parametria que nos permitisse, dentro de um projeto existente, a gente pudesse testar e calcular quais as possíveis soluções de reconfiguração desse edifício. Então achei importante esse trabalho, até como uma forma assim de eu gravar esse vídeo para divulgar mais ele. Eu acho que quando a gente cria esses artigos científicos, eles podem ficar de certa forma perdidos na nuvem e não conseguir uma certa projeção. Então espero que esse vídeo também ajude a aumentar essa projeção, que esse trabalho esbarre em mais alguém, acabe inspirando e que a gente consiga fazer projetos melhores, projetos mais adaptados ao clima e projetos que gastem menos energia, até toda essa questão da ecologia que a arquitetura tem visado muito ultimamente. Então o objetivo desse trabalho era basicamente produzir uma pesquisa exploratória e propositiva no âmbito do conforto. Então o objeto de estudo foi um bloco escolhido da faculdade. Esse bloco é a sala dos professores com vários gabinetes e todo esse bloco ele foi diagnosticado com base nos princípios dos conceitos de conforto ambiental e tentando encontrar algumas problemáticas para serem encontradas soluções baseadas em simulações paramétricas. Uma coisa importante é a localização geográfica da latitude, que é 3 graus 43 minutos. Então, pelo fato de Fortaleza estar muito próximo da linha do Equador, ela possui um clima quente em grande parte do ano. Então esse entendimento do percurso solar é muito importante para a gente entender e garantir o conforto nas fachadas. Em um clima predominante quente, então para obter esse conforto térmico, a solução mais básica para os espaços internos é o sombreamento massivo. Então a primeira problemática que a gente encontrou foi o fato de que a grande proteção contra essa radiação solar direta, a luz do sol, ela acabou deixando o espaço interno dos gabinetes dos professores um pouco escuro. Então a partir disso a gente mediu com o luxímetro e descobriu que o índice de luz não estava ideal para os tipos de atividades que iriam ocorrer lá dentro. Primeira solução para essa problemática que a gente encontrou. A primeira ela foi baseada em criar uma prateleira de luz para que quando a luz entrasse ela pudesse ser rebatida e refletida para dentro do espaço, e ele mesmo permitiu que a gente simulasse a forma como os raios seriam refletidos. E isso deu uma compreensão bem interessante desse fenômeno natural, então a gente conseguiu ver de uma forma didática e direta como esses raios estão se comportando, de onde exatamente eles estão vindo e como eles estão se refletindo e rebatendo onde e no que. Isso sem fazer grandes cálculos complexos, apenas uma análise mais intuitiva e mais visual de como aquilo funciona. Então, por meio da simulação, a gente verificou que essa solução ela não seria tão eficaz, porque ela só ia refletir em determinados momentos do dia. Em alguns momentos a luz poderia até bater e refletir direto para os olhos de quem estava lendo. Então a gente testou uma segunda solução. Essa segunda solução a gente pensou na redução desses brises, a gente ia suprir essa demanda lumínica que tem no espaço, mas tentando ao máximo ainda proteger da radiação solar direta. E a partir disso a gente parametrizou o tamanho do brise, ou seja, esse brise ele ia aumentando de tamanho e a partir disso a simulação ia rodando de novo para que a gente pudesse comparar facilmente diversos cenários. A gente percebeu que essa redução iria sim melhorar a iluminação consideravelmente dentro do espaço, mas ainda assim ela ia trazer um ganho de calor que talvez não fosse tão equivalente, não fosse tão custo-benefício para esse gabinete em específico.
Então, portanto, nessa pesquisa a gente não chegou numa solução definitiva dessas análises paramétricas, mas é interessante como elas indicaram um caminho a ser seguido, como a gente pode perseguir esse caminho da performance, e isso por si só é muito maravilhoso. É interessante como ela facilita o processo da gente estar repetindo, mudando, e torna toda essa parte de análise torna dinâmica. Ela facilita também que a gente compreenda esses processos, que a gente não seja algo que um algoritmo faz sozinho, mas se a gente está entendendo daquele processo e podendo compreender o que está acontecendo ali. Então isso por si só já vai ajudar muito nessa tomada de decisão. Eu espero que contribua de certa forma, mesmo que seja um pouquinho, para que a gente consiga projetar edifícios melhores e mais conectados com o ambiente, com menos gasto de energia e que enfim gere um espaço de qualidade bem eficaz para o usuário que está usando, que a gente busque mais essa sustentabilidade dentro dos nossos projetos. E é isso, galera. Muito obrigado por você que assistiu até aqui. Meu nome é Pedro Deodato, eu sou só um estudante de arquitetura que eu ainda estou relativamente perto de me formar, eu acho. Eu tô aqui só para compartilhar conteúdo e aprender muito mais. Eu acho que eu aprendo bem mais com esses vídeos do que eu ensino. Mas eu tô muito feliz e ficaria mais feliz se você se inscrevesse no canal e também compartilhasse esse vídeo para quem você achou interessante. E comenta o que você achou. Eu vou deixar aqui no link eu vou deixar aqui na descrição vários links, inclusive o link do artigo, caso você queira saber mais sobre esse estudo que eu fiz com o Fabrício e com a Raquel. E ele é um trabalho bem interessante lá do Sigrad, você pode ver, o link vai estar aqui na descrição. E é isso, pessoal, muito obrigado, lembrando que vai ter vídeos mais semanalmente aqui. E é isso, até o próximo vídeo, valeu!